mamães e papais, bora colocar a mão na massa? Bom, se você já chegou nesse vídeo, eu acredito que você já tenha, então, decidido colocar em prática, né, todo esse método que envolve a educação positiva. Mas eu imagino você aí dizendo, ok, Márcia, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo que eu devo tomar? Eu tenho que parar de dizer não para o meu filho? Calma aí, tá? Que eu vou pegar você agora de mãos dadas e nós vamos juntos começar esse processo, tá bom? Um passo de cada vez. Bom, o que eu vou te dizer agora pode ser que te deixe um pouco chocado. Mas a verdade é que a mágica só acontece, tá? Quando nós executamos ela primeiro na gente, em nós mesmos, os pais. Por quê? Como assim? Você deve estar se perguntando, peraí, agora eu já não estou entendendo nada. Como assim, Márcia? Tem que fazer em mim? Sim. Enquanto nós, como adultos, nós não aprendermos, tá, a lidarmos com o nosso comportamento, o nosso mau comportamento, e vocês vão entender que mau comportamento é esse, nós não podemos exigir que os nossos filhos se comportem da maneira que nós desejamos, tá? É simples assim. Muitas vezes, nós precisamos parar, respirar, sair de cena por alguns momentos, ao invés de já sair jogando tudo em cima dos nossos filhos. Então, antes de eu me aprofundar nesse assunto, eu quero que você imagine agora uma situação, tá? Porque aí vocês vão conseguir visualizar de uma maneira mais forte o que eu tô tentando explicar para vocês. Então, talvez isso vai mexer um pouco com algumas pessoas, mas é algo real, tá? Então, vamos lá. Imagina que aconteceu alguma coisa no seu trabalho, tá? Pode ser algo mais fácil, assim, mais lúdico para vocês. O seu chefe chegou em você muito irritado, te encostou na parede e começou a falar muitas coisas ali para você, palavras duras, te humilhou, né? Por causa de alguma coisa que você fez errado, às vezes você nem fez por querer, né? Enfim, e aconteceu essa situação e ele pega, te joga na parede, te fala muitas coisas duras mesmo, te manda sair, né? E ó, vai pensar no que você fez. Pensa nisso aí. Aí você fica, puxa vida, que vergonha, né? Algumas pessoas vão ter essa reação. Como que você ia se sentir? Imagina você, como você ia se sentir? A pessoa que sai dali envergonhado da situação ou a pessoa que vai sair dali com muita raiva, assim, querendo esbravejar, se pudesse, responderia o chefe no mesmo momento, muito nervoso. Qual dessas duas pessoas, né? Pode ser até que tenha uma terceira, mas na maioria das situações a gente acaba se encontrando nessas duas opções. Ou você sai dali com muita vergonha, ou você sai dali com muita raiva mesmo, querendo descontar em quem você vê na frente, é o mínimo, né? Então, em qual dessas duas situações você se imagina? Para pensar um pouquinho. Gente, o que vai acontecer depois disso? Primeiro, você vai decidir que você não tem abertura para levar os seus problemas para o chefe ou para compartilhar com ele uma situação difícil que aconteceu no trabalho e você precisa resolver de alguma forma. Você não vai querer fazer isso porque o seu chefe já acabou, né, de fechar essa barreira com você pela maneira como ele te tratou. Então você já imagina que se acontecesse algo novamente,
ele ia te tratar dessa mesma forma. Então, para que você vai alimentar o leão, né? Deixar ele mais faminto, com mais sede para cima de você, querendo te devorar. Você não vai fazer isso, né? Ou você vai decidir que você não quer mais esse emprego, falar, para mim acabou, eu vou embora, eu vou me desligar daqui, porque eu não preciso passar por isso. Eu não tenho abertura para conversar, ninguém confia em mim, me tratam como se eu fosse um lixo, né? Gente, é uma cena dura, é uma cena forte, mas acontece muito, né? No ambiente de trabalho, muito comum. Mas agora, pasmem vocês, isso é muito mais comum de acontecer dentro de casa, em lugares públicos, acho que principalmente, com os nossos filhos. Eu queria que vocês agora tentassem olhar para o chefe de vocês, esse mau comportamento que ele teve, e se coloca no lugar do seu filho quando você fala dessa forma com ele. A gente fala, né? Imagina só, que falta de respeito que é uma pessoa chegar dessa forma e falar com você. Quando a gente está falando entre adultos, é muito fácil das pessoas falarem, nossa, que falta de respeito, isso aí realmente é... Nossa, como que você vai sair dali pensando nisso, né? Ninguém sai dali pensando no que aconteceu, sai dali com esses dois sentimentos que eu falei, da vergonha ou de realmente de muita raiva. Então, na verdade, você nem pensou no que o seu chefe te falou, porque ele fez, né, aflorar em você outros tipos de sentimentos. E é a mesma situação quando eu pego o meu filho, né, que está fazendo ali alguma arte, alguma coisa que não tá legal, e eu já vi várias cenas assim. Vocês vão me dizer também que sim. Pega a criança, encosta ali, né, no cantinho e fala, ó, você para com isso, porque senão lá em casa nós vamos conversar sério. Né? Esse é um exemplo, assim, bem tranquilo, né? Eu já vi outras situações mais pesadas. Mas, compara com o seu chefe. É a mesma situação. Por que quando a gente fala de criança, é normal, as pessoas normalmente acham normal ter esse tipo de atitude? Não é normal. É desrespeitoso e ainda mais, ineficaz. Por quê? Porque a criança não vai sair dali, do cantinho da parede, pensando, né, no que ela fez. Porque normalmente a gente fala, olha só o que você fez, pensa nisso, né? E sai daqui, vai pra lá, e para com isso. Não, ela não vai parar. Ela não vai conseguir pensar nisso, ela vai ficar com vergonha, porque você pode ter feito isso em frente de outras pessoas, mas mesmo que a criança esteja sozinha, ela se sente envergonhada, sai aquele sentimento de culpa dentro dela. Algumas crianças são assim, outras que são um pouco mais agitadas e não têm esse problema tanto assim da vergonha, elas vão exatamente sentir o oposto. Então elas vão sair dali com muita raiva de você. E o que esses sentimentos eles despertam nos nossos filhos? Que eles realmente não podem contar com você para resolver os problemas, eles não vão confiar em você. Mais para frente, você vai perder isso, né? Ele vai falar assim, puxa vida, eu não vou contar isso para os meus pais, porque olha a atitude que minha mãe não vai gostar. Ela vai me falar um monte de coisa, né? Então, é o sentimento que você está gerando no seu filho. Você está ensinando ele, tá? Às vezes sem querer, porque não é o que no fundo a gente quer. A gente quer que ele aprenda com o erro. Mas a gente volta na questão de que ninguém consegue aprender com o erro se sentindo mal, tá? Por mais que você seja adulto, você, ao invés de saber lidar com aquele problema, você vai fazer surgir antes um sentimento não muito bom, né? Pode ser que depois que passa a raiva, beleza, você consegue, né, entender o que aconteceu, mas no primeiro momento você não aprendeu nada, ainda mais diante daquela atitude. Então, é isso que eu quero tentar fazer vocês entenderem e trazer aqui para vocês.
Essa mudança de comportamento precisa começar primeiro com nós adultos, tá? Esse tipo de abordagem não é a melhor forma de você ensinar qualquer coisa para o seu filho. Então, vocês perceberam até aqui como é ineficaz você agir dessa maneira? Se não funciona com nós adultos, né? Por que funcionaria com crianças? Não funciona. Não funciona. O que vai acontecer é te deixar frustrado, chateado, triste, muitas vezes irritado, porque você não está sabendo lidar com a situação. Então, é isso que geralmente pode acontecer. Então, o mau comportamento do adulto, ele vai contribuir para o mau comportamento da criança, tá? É isso que eu tô querendo que você entenda. E eu vou repetir bastante para que você comece a pensar dessa maneira, tá ok? Quando os adultos mudam o seu comportamento, quando eu mudo o meu comportamento como mãe, como mulher, como adulta, tá? As crianças, a minha filha, né, que eu tenho aqui na minha casa, ela também vai fazer, tá? Porque nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos. Eles nascem sem saber de nada dessa vida. Para pensar um pouquinho nisso. Eles não sabem como lidar com nenhum tipo de sentimento. Nenhum. Eles estão aprendendo olhando a forma como você lida com o sentimento, com a situação. Quando você está triste, como que você lida com isso? Ele vai observar. Quando ele estiver triste também, ele vai falar, a mamãe ajuda daquela forma, então eu acho que é assim que tem que ser. Então eu vou fazer igual. Tô só dando um exemplo, tá? Para vocês conseguirem entender que as crianças, elas aprendem conosco. Às vezes pode doer pensar dessa forma, porque você fica lá imaginando, puxa vida, então quer dizer que o meu filho se comporta super mal e eu que ensinei isso para ele? Não, não é bem assim. Mas a criança, na verdade, não aprendeu, tá, com você como lidar com aquele sentimento, tá? Você pode observar que nós, como adultos, nós crescemos, às vezes também sem saber lidar com alguns sentimentos. São coisas que a gente traz da infância, então nem sempre você pode se culpar por isso, mas você pode se prometer que vai fazer diferente, tá? Então é por aqui que nós vamos começar a introduzir a metodologia positiva, tá? Olhando para dentro de nós, você vai olhar para dentro de você, lá no fundinho. Eu sei que às vezes pode doer, e é aqui que eu vou começar a aprender a lidar com as minhas emoções, tá? Começar a lidar com os meus sentimentos. Então, eu vou começar a pensar por que eu reajo de certa forma com meu filho. Por que eu fico tão irritado quando meu filho começa a chorar? Por quê? Tenta parar para pensar um pouquinho nisso. Então você vai começar a se entender. Você vai começar a se conhecer. Algo que falta muito hoje no ser humano. Então é por aqui que a gente começa. A verdade é, a educação positiva, ela não é para os nossos filhos. Percebe? Ela é para mim e para você. Para os adultos. Por quê? Porque é a gente que conduz a educação dos nossos filhos, a gente que mostra o caminho para eles. E você, para isso dar certo, não pense como aplicar isso no meu filho. Não, tá? Começa a pensar diferente, começa a ampliar a sua visão de mundo, começa a se colocar no lugar do seu filho. Nós falamos bastante nisso no último vídeo, porque quando isso começar a acontecer e você começar a se conhecer e se perdoar, vai ser mais fácil de colocar em prática tudo isso daqui, tá bom? Mas
eu vou trazer aqui agora para vocês algumas dicas práticas, tá? Porque eu sou muito boazinha, de como você pode começar a ter essa mudança de atitude, tá bom? Então aqui é um conteúdo extremamente importante, muito relevante, tá? Em um mundo onde a gente encontra muita coisa que não vale a pena. Então, se você está aqui, parabéns! Você já está passando por essa mudança de atitude, você já escolheu que você quer ser uma pessoa melhor, tá? Então, essa mudança começa por você, você já está mudando a partir de agora. Então, vamos lá, ó. Para você começar a mudar de atitude, eu trouxe aqui 3 dicas, anotei aqui bonitinho para vocês. A primeira delas é: lembre-se que por trás daquele comportamento inadequado do seu filho, tá? Aquele momento muito difícil, tem apenas uma criança que está tentando ser aceita. Ela apenas deseja ser aceita e ela está muito confusa sobre como ela pode atingir esse objetivo, tá? Quando a gente começa a enxergar dessa forma, é muito mais fácil de você ter uma atitude melhor diante do mau comportamento, porque você para, respira e pensa: é só uma criança com desejo de aceitação. Isso é totalmente normal. Todo mundo deseja ser aceito. Todo mundo. Quem nunca quis ser aceito, né? Nós, como seres humanos, desejamos isso de alguma forma, em algum lugar, né? De alguma pessoa. Então é uma coisa totalmente normal. E naquele momento, o seu filho, ele está buscando uma forma de ser aceito por você, ele está desejando isso, mas ele está meio confuso em como ele tem que reagir, como ele tem que fazer, a atitude que ele tem que tomar para que ele atinja esse objetivo dele de ser aceito, tá? Então, a partir do momento que você se lembra disso, a partir do momento que você para e pensa: é só uma criança que está confusa, você vai conseguir começar a controlar o seu mau comportamento diante das situações melhor, tá ok? Então, a segunda dica que eu trouxe aqui para você conseguir começar a mudar de atitude é o sentimento. Esse aqui eu quero que você preste bem atenção, porque faz toda a diferença, tá? O sentimento por trás do que você faz ou do que você diz, tá? Então, o sentimento por trás da ação que você vai ter com seu filho, por trás do que você vai falar para o seu filho, ele é mais importante, tá? Esse sentimento, presta bem atenção, ele é mais importante, tá bom? O sentimento por trás da ação é mais importante do que a própria ação. O sentimento por trás do que você vai falar é mais importante do que o que você vai falar. Pegou comigo? Pegou, né? Respira fundo e olha só. Esse sentimento por trás, ele vai determinar o como. Como assim, Márcia? Sim, ele vai determinar a reação do seu filho, como ele vai reagir com o que você está falando e com o que você está agindo com ele, tá? Então, o sentimento... Gente, eu vou repetir aqui para não ficar confuso. Não é a ação, não é a fala, é o sentimento por trás do que você está falando. Então, por exemplo, eu, como adulto, eu posso criar 2 tipos de atmosfera com o meu filho, tá? Quando eu vou me dirigir para ele. Primeira, uma que vai incitar proximidade, tá? Então, ele vai se sentir confortável com a situação perto de mim, ele vai gostar de estar perto de mim naquele momento, vai se sentir confiante,
tá? Ou eu posso gerar uma atmosfera que vai criar uma distância e uma hostilidade da minha parte, né? É o que o meu filho vai sentir. Então, eu posso criar essa atmosfera entre nós dois. Vocês estão entendendo? E o que causa isso é o sentimento por trás do que você está falando. Eu sei que não é fácil. Tem muitas vezes, vou dar um pequeno exemplo. A Betina, ela tem uma mania de quando ela quer uma atenção devida, nossa, né? De pegar um estojo que ela tem com milhões de lápis e jogar, despencar da mesa, jogar no chão, fazer aquele estardalhaço. Eu tenho, né, sou uma pessoa que me irrito fácil, então eu preciso trabalhar, toda vez eu tenho que respirar fundo e pensar no como eu vou agir. Porém, essa pausa de você pensar já te alivia e traz me traz justamente essa lembrança, o sentimento que eu estou agora não tá muito legal. Se eu falar com ela agora, ela vai perceber e vai fazer com que crie uma distância entre nós duas. Então, é isso que eu tô querendo dizer pra você, tá? Se eu chegar e falar, filha, por que você fez isso? Por que você jogou no chão? Eu já tô criando uma distância entre nós. Ela não vai gostar dessa atitude, ela vai entender que eu tô hostil, que eu não gostei. Falando assim com ela, eu ia criar uma distância entre nós duas. Então, ela ia conseguir o que ela queria, né? Que é a atenção, só que de uma forma errada. Tá tudo errado aí, né? Uma situação que tá tudo errado, tá? Então, o sentimento por trás, ele é importante. Eu poderia falar, olha, filha, você tá chateada com alguma coisa? Tudo bem, a mamãe tá aqui, eu estou fazendo algumas coisas, eu amo você, mas eu não tenho como te dar atenção agora. Você espera um pouquinho? Você tá vendo como cria já uma atmosfera diferente, tá? Então, pode ser que na minha situação, com a Betina, é uma criança de um temperamento bem forte, ela tem um nível de atividade muito alto, então pode ser que essa frase que eu usei aqui não vai resolver no momento. Mas você conhece o seu filho, você sabe, você vai aprender, tá, com o tempo, como lidar com algumas situações, e nós vamos estudar bastante sobre isso aqui. Mas no caso dela, que é um bebê muito agitado, ela sente esse sentimento muito forte. Ela e qualquer criança, tá? Então a gente tem que saber realmente como lidar com algumas situações e respirar fundo, tá? Respira fundo e pensa no sentimento que você está tendo naquele momento, porque isso vai determinar o como, tá? O que vai criar ao redor de vocês, a bolha que vai surgir ali, tá bom? Essa é a segunda dica. Pensa nesse sentimento, tá? E a terceira dica, que é a última que eu vou trazer aqui, uma outra forma de você lidar melhor com os seus sentimentos é dando um tempo, tá? E como eu falei pra você, aquela respirada funda. Tô precisando. Fiquei muito estressada, tô irritada. Se eu falar qualquer coisa agora, o sentimento que vai sair daqui vai ser um sentimento bem ruim e eu vou criar uma distância entre mim e o meu filho. Eu não tenho condições de reagir agora a essa situação, então eu vou me retirar. É a melhor coisa que você faz. Por quê? Aí você fala, mas eu tô saindo, eu tô deixando meu filho ali, então eu tô concordando com aquela atitude. Não, porque a atitude que ele teve não foi respeitosa. Você não quer ser desrespeitado. Se você responde naquele momento, você está sendo desrespeitoso também e está mostrando para ele que é assim que ele deve reagir em situações no futuro. Ele vai reagir da mesma forma que você. Parou para pensar? Vocês estão pegando a pegada? Então, o melhor que você faz, você se sentiu desrespeitada, você ficou estressada, nervosa, dá um tempo, tá? Vai lá, se retira, tá? Recupera ali o seu controle, tá bom? Até que você consiga realmente se reequilibrar. Isso
é muito importante, porque só quando a gente sai, respira, volta para o equilíbrio mental normal, é quando a gente consegue agir com consciência, tá? Se eu, naquele momento que aconteceu aquela atitude, a reação, ela vai ser sem pensar, tá? A gente não pensa. É verdade isso. É uma reação sem pensar. Então, não foi boa, porque você nem pensou sobre o que aconteceu. Você só explodiu na frente do seu filho. Então, é uma dica muito valiosa que eu tô dando pra vocês. Não tem problema nenhum, tá? Você se retirar ali no momento e falar, olha, a mamãe precisa sair um pouquinho pra respirar, tá bom? Dá um tempo pra você, respira fundo, recupera ali a sua consciência e aí sim você vai pensar melhor para agir diante daquela situação. Isso são dicas que estou dando aqui para vocês, que eu também uso, que é para nós começarmos a mudar de atitude, começarmos a aprender a lidar com as emoções e sentimentos que nós não fomos ensinados a lidar, tá? Então, é realmente muito importante. É por aqui que nós começamos, tá bom? Nós queremos que as crianças elas aprendam a controlar o comportamento delas, né? No fundo, é isso que nós queremos. Então, nós precisamos aprender a controlar o nosso próprio comportamento, tá? Mas eu tenho que avisar que essa é a parte de longe mais difícil de tudo que envolve a disciplina positiva, tá? É a mais difícil porque pega no nosso calo. É muito fácil a gente falar assim, não, a culpa é do meu filho, ele se comporta mal, eu não ensinei ele a fazer isso. Justamente, a gente não ensinou a ele a lidar com algumas situações. Então, lá no fundo, dói um pouco pensar que algumas atitudes que nós tivemos com os nossos filhos não ajudaram eles a melhorarem o comportamento, porque a gente acaba entrando no mau comportamento junto com eles, tá? Então, é uma parte difícil, mas ela é fundamental, tá? Por quê? Porque sem fazer essa mudança interna, não tem como começar nada, não tem como você aplicar nenhum desses métodos que eu vou ensinar ao longo aqui dos meses, dos dias, não vai funcionar, porque primeiro você precisa rever tudo que está aqui dentro de você, as suas emoções, tá bom? E essas dicas que eu falei aqui vão te ajudar bastante nesse processo, tá bom? Mas por que é tão difícil? Vou explicar alguns tópicos aqui para você entender por que é tão difícil essa mudança, essa parte. A maioria de nós não temos vontade de ter uma atitude positiva quando a criança ela se comporta mal. É ou não é? É muito difícil. É extremamente difícil, eu falo por mim, tá? Quando a Betina faz alguma coisa que me deixa, nossa, fora de mim, eu não tenho vontade nenhuma de ser a positiva, de usar os métodos naquele momento. Eu não consigo, não me dá vontade. Por isso que é tão difícil, tá vendo? Porque nós como adultos, nossa, a vontade que dá é de simplesmente, né? Ó, chega com isso, para com isso, tá de castigo, tá não sei o quê. É muito mais fácil, né? Nós aprendemos assim, nós crescemos numa cultura dessa forma. Mas, já falamos aqui que é algo que não funciona em longo prazo, tá? Então, é por isso que é tão difícil, né? Quando a criança ela se comporta mal, você não tem realmente vontade de ter uma reação positiva com ela. Um outro motivo que acaba deixando difícil essa questão da mudança de atitude é que a maioria de nós não consegue compreender totalmente
como que o nosso próprio comportamento, ele pode levar ao mau comportamento dos nossos filhos, tá? Já vi muitos casos assim, de pessoas que realmente elas relutam muito em aceitar que nós temos uma parte do show, viu? Nós fazemos parte aí, nós temos, na verdade, a nossa parte nesse show do mau comportamento, a nossa parte de responsabilidade naquela resposta de comportamento do nosso filho. Então, as pessoas que têm essa relutância, com certeza elas não vão assistir esse vídeo até aqui. Elas já devem ter parado lá no começo, quando eu comecei a falar sobre essa mudança, que eu comecei a falar do mau comportamento. Algumas não vão chegar até aqui, porque existe realmente uma barreira muito grande para nós que não estamos acostumados a entender isso, de que a resposta do comportamento do nosso filho vai depender da nossa atitude em relação àquele comportamento, tá? Então, acaba se tornando, sim, muito difícil. Então, se você chegou até aqui, é porque você realmente quer entender melhor isso e você está interessado em mudar, tá? E o outro motivo que torna muito difícil esse processo é que o raro adulto, tá? É muito raro, falo pra vocês, não é fácil, mas o raro adulto que consegue, tá? Responder ao mau comportamento de uma maneira positiva, com um encorajamento positivo, ele vai ser sempre rejeitado pela criança, tá? É por isso que é tão difícil. E aí, você acaba pensando, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo, mas a resposta está sendo, péssima. E às vezes muitos, né, adultos acabam desistindo. Por isso que é tão difícil. Mas fala, mas Marci, por quê? Quer dizer que não funciona esse método? Não é isso. Mas é que, normalmente, as crianças elas estão alteradas demais emocionalmente para conseguir ter uma resposta ali com o comportamento desejável, tá? É igual nós. Se naquele momento você precisou dar um tempo, será que a criança também não precisa? Entendeu? Então, é uma forma que você já está começando a mudar os seus pensamentos. Você está começando a entender que, a criança, ela também tem sentimento. O que eu vou fazer? A criança, ela está muito alterada emocionalmente. E, como eu disse, nós precisamos dar um tempo, então talvez essa criança também precise. O que você vai fazer nessa situação? Você precisa se acalmar, tá? Vai tentar novamente, com encorajamento novamente. Não é um processo da noite pro dia, é algo em longo prazo. Então, aos poucos, aquela criança vai aprender como lidar, tá? Com aquele sentimento, olhando para você, tá? Olhando para sua forma de agir. E é aí que a mágica começa a acontecer. Por quê? Você vai falar, nossa, de repente o meu filho mudou, teve uma atitude diferente comigo. Peraí, tá acontecendo alguma coisa. É isso. É a poção ali que vai fazendo efeito aos pouquinhos, tá bom? Então não se preocupe, porque funciona desde que você comece a transformação aqui dentro, tá bom? Então, muita informação, né? Um balde cheio aí para vocês. É algo que realmente pode ser uma digestão um pouco difícil, um pouco mais demorada, mas necessária. Então, eu não poderia deixar de falar sobre isso com vocês para que todo o resto venha de maneira mais fácil, tá? Isso realmente precisa acontecer. E então, se você
tem essa dificuldade muito grande, eu te compreendo, tá? Fica tranquilo, eu sei como é, não é fácil, mas a partir do momento que você começar a olhar para aquela criança e pensar que ela também é um ser humano, que ela também tem sentimentos e ela tá confusa, as coisas vão começar a mudar, você vai começar a olhar de uma forma diferente para o seu filho e olhar de uma forma diferente para você mesmo, tá? Hoje o desafio é esse, você olhar para dentro de você, olhar para suas emoções, começar a se autoavaliar, se compreender melhor, saber o momento que você precisa sair um pouquinho e voltar depois de sendo uma pessoa muito mais confiante, uma autoridade para o seu filho. É isso que eles precisam, dessa imagem de autoridade, uma pessoa que eles podem confiar, mas principalmente cheia de amor para dar, tá ok? Então, se você gostou desse conteúdo, continua por aqui. Vamos juntos passar por essa transformação que não é fácil. Mas quando a gente cria uma comunidade, é possível se ajudar e encontrar uma força maior para isso. Então, eu te convido para ficar por aqui, para que a gente troque ainda muita informação, tá? E que essa transformação venha de pouquinho em pouquinho na sua família, na sua casa, na sua vida. Não se esqueça. Por onde começa, Márcio? Pela gente, tá? Começa por nós. Então hoje você vai ficar pensando bastante nisso, tá? Pensa nas atitudes que você tem tido com o seu filho, tá bom? E agora eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, tá? Nós temos aí o YouTube, temos a página no Facebook e temos aqui no Instagram também. Todas essas redes sociais vão ter muitas informações. Você pode escolher qualquer uma delas para que você possa acompanhar os nossos conteúdos, tá bom? Todos lá com o título do Zero ao Positivo. Se inscreva lá no canal, tá? Tá bem bacana e você vai poder olhar a hora que você quiser todos esses vídeos, essas informações tão importantes, tá bom? Então, até lá, pessoal. Um beijo e até quinta-feira.